Fala, galera. Sou Manuela, membro do PET Elétrica UFBA, E eu sou Eric, também membro do PET Elétrica UFBA. e estamos começando o primeiro episódio da nova série do Equaliza PET, Diário de Bordo, Missão Intercâmbio, com o tema Primeiros Passos, Preparar, Apontar e Embarcar. O episódio de hoje é sobre o Braftec, um programa da CAPES, fundação vinculada ao MEC, de intercâmbio de graduação entre Brasil e França. O programa fomenta projetos e parcerias de instituições de ensino brasileiras e francesas nas áreas da engenharia para a realização desses intercâmbios. A UFBA tem 2 projetos Braftec ativos atualmente, sendo um deles no DEEC, sob coordenação do professor Robson Nunes de Lima. O projeto associado ao DEEC é denominado Braftec Ecomobile, Programa de Formação de Engenheiros Ecodesign de Objetos Comunicantes, e a parceria é realizada com escolas francesas da rede Ampère, formada por 7 escolas de engenharia da França, voltadas principalmente para as áreas de eletrônica e sistemas embarcados, sendo a UFRGS outra instituição parceira no mesmo projeto. Para obter mais informações sobre as chamadas desse projeto Braftec, acesse lcci.ufba.br/Braftec. Estamos contando com a participação de João Pedro Penelu e Theo Farias, estudantes que estão atualmente participando do programa Braftec. Olá, eu sou o João Pedro, eu tenho 23 anos e hoje eu estou estudando aqui em Cergy na região de Île-de-France, na região de Paris, né? Olá pessoal, meu nome é Theo, sou estudante de Engenharia de Computação na UFBA e atualmente estou fazendo meu intercâmbio pelo Braftec na INSEA, aqui em Cergy-Pontoise, na França. Bom, então aqui, começando agora as nossas perguntas e respostas, eu vou começar perguntando um pouco para vocês sobre o processo de preparação e seleção, né? Então aqui, iniciando nossa primeira pergunta, eu queria saber qual foi a motivação para realizar o intercâmbio e por qual motivo vocês escolheram a França e o Braftec. Bom, pessoalmente para mim, eu sempre tive interesse na experiência de intercâmbio, desde que iniciei meu curso na UFBA, né? Já tinha ouvido falar, por exemplo, de pessoas que foram na época do programa Ciências Sem Fronteiras e tiraram muito proveito da experiência, né? E por conta disso eu fiquei sempre esquadrinhando, né? Procurando opções para fazer o intercâmbio quando fosse viável no meu curso, né? Então, à medida que eu avancei e eu vi a opção do Braftec, né, que estava aparecendo no novo edital, que tinha sido feito em 2024, depois que o programa tinha tido uma grande pausa, e eu já tinha esse interesse, e coincidentalmente eu já estava estudando francês por lazer mesmo, fazer um curso do Profici, então meio que uma coisa levou a outra, né, juntei ter essa condição do francês com o interesse prévio, e a partir disso foi só jogar mesmo, né. A motivação realmente estava lá, de experienciar um outro país, de ter a experiência de um novo sistema de educação, né, conhecer pessoas ao redor do mundo, ter outras experiências de profissionais, né, a partir de uma estrutura de trabalho de outro país que não seja o Brasil, né, e tudo isso se juntou então com a chamada Braftec que surgiu ali e foi uma questão de momento em que as coisas convergeram para tudo dar certo ali. No meu caso, foi um pouco diferente do Theo. Eu nunca quis aprender francês na minha vida. Nossa, para mim, francês era uma língua feia, que eu não queria aprender. E tava na top línguas que eu não queria aprender na minha vida. Mas a UFBA tinha como programa de intercâmbio só o Braftec, pra gente ter, assim, com mais apoio, né, para o curso de engenharia elétrica. E era o único dos programas que dava um incentivo, uma bolsa que realmente compensava fazer o programa. E eu precisava dessa bolsa para poder fazer o programa, assim, não tinha condição financeira para fazer. E acabou que, como eu queria muito fazer um programa de intercâmbio, eu tinha certeza que isso ia ter um grande impacto no meu currículo, eu tive que aprender o francês, tive que me virar. E, enfim, isso daí a gente vai ver mais pra frente, mas acabou que uma coisa puxa a outra, né? Não foi o Braftec por muitas opções, mas foi o Braftec porque tinha um Braftec. Enfim, foi isso pra mim. Não deu pra não rir com isso de que você falou que o francês é o top línguas que você não queria aprender. Mas, dando continuidade às perguntas, né? Agora eu queria saber de vocês como foi, de fato, o processo seletivo para serem aprovados no programa. Então, depois que vocês decidiram que vocês queriam fazer o Braftec, queriam ir para a França, como foi esse processo, desde a carta de motivação até as entrevistas? Então,
Esse processo ele acaba variando um pouco de ano para ano, porque ele depende muito do que os professores que estão fazendo a seleção vão colocar como tópicos essenciais. No nosso ano, a gente precisava fazer uma carta de motivação que era destinada às instituições francesas. No caso, a coordenadora do Draftec aqui na França, ela leu essa carta, ela avaliou o que a gente pensou para seguir o programa, né? Em relação a nossas motivações, o que a gente tinha de currículo, o que a gente pensava como carreira mesmo, se a gente queria uma carreira mais acadêmica, uma carreira mais voltada à empresa, enfim, ela entendeu a nossa necessidade. E a gente também colocou uma lista de prioridades em relação às instituições, né? Além dessa carta, a gente também teve uma entrevista com os professores para eles. Foi uma espécie de entrevista de RH, sabe? Só que ao invés de ter o RH ou alguma coisa nesse sentido, tinha os professores para avaliar se a gente realmente tinha esse conhecimento e que a gente estava realmente empenhado em participar e, enfim, fazer com que o programa acontecesse. E também a gente teve que se preparar em relação à língua. O nosso processo, ele foi um dos primeiros, foi o primeiro depois da pandemia que ficou parado, né? Parado muitos anos. Acho que ficou uns 3 anos parados, alguma coisa assim, então deve saber mais certinho, eu não me lembro exatamente, mas ficou alguns anos parado. E aí a gente não tinha muita esperança, né, de que ia acontecer ou não ia acontecer. Até por isso mesmo que Theo, né, ele já fazia o francês antes, Theo já tinha uma preparação, porque ele já gostava da língua, eu não gostava do francês. Mas eu tinha conversado com o professor Robson, que é o professor da coordenação, ele falou que provavelmente vinha, então eu falei, tá, eu vou fazer a solução aqui e vou tentar correr atrás da língua francesa. E acho que a parte mais difícil, pelo menos para mim, foi a preparação para a língua, né, para estar pronto a um ponto mínimo possível para vir para a França, que era o nível B1, alcançar o nível B1, em um certificado que a gente precisa ter, que também é obrigação durante o processo seletivo. Você precisa ter pelo menos o B1, era isso que estava no nosso edital, inclusive depende de cada edital, mais uma vez reforçando isso. Nosso edital dizia que se você tivesse o nível B1, ok, mas se você tivesse um nível um pouco mais acima, isso você tem que comprovar, obviamente. Se tivesse um B2, um C1, você teria um pouco mais de pontos na hora da avaliação, então isso seria levado em conta. Isso também é muito importante na hora de você decidir qual é o processo que você vai, qual é o exame que você vai fazer para você obter a certificação de nível, né? Eu e Theo, a gente fez o DELF, que é o Diplôme d'études eu não sei, alguma coisa francesa. Uma parada dessas, que certifica, ele te dá um diploma vitalício da língua francesa, muito bom, você tem esse diploma para sempre. Mas tem outros que também são válidos e você consegue obter uma pontuação melhor, porque é variável. No Delphi, você se inscreve para um nível específico. Então, a gente inscreveu para o nível B1, que era o nível mínimo que a gente precisava. Mas se você tiver um nível maior do que o B1, você não consegue obter o certificado, você só vai obter o B1. Você teria que escrever no nível B2, ou no nível C1. Mas se você faz um outro tipo de exame, como qual é o nome do exame? Você se lembra até o nome do outro exame? É o TCF. TCF. Isso, o TCF. Se você faz o TCF, por exemplo, você pode fazer uma prova fechada. Você faz a prova fechada, e aí a depender da pontuação que você obtém no final, você define o seu nível. Então você pode ter B1 em escrita, B1 em interpretação de texto, mas ter um B2 em alguma outra coisa. Isso é legal. Isso é legal durante a seleção. Você consegue comprovar que você tem um nível um pouco superior. Enfim, então, quando você for fazer essa escolha de qual processo você vai seguir e como é que você vai dedicar o seu tempo de estudo a um exame de francês, é importante você ter isso em mente, né? Mas, enfim, já falei demais. Diga aí, Theo. Bom, a minha experiência foi similar em boa parte em relação ao processo, foi o mesmo processo mentalmente, né? Para mim, tiveram certas coisas que minhas dificuldades foram um pouco diferentes, eu diria. Acabou que, sim, eu já tinha essa experiência para em francês, né? Acabou que calhou nisso, né? Então,
foi realmente uma coisa que eu posso dizer que foi uma preparação muito boa dada pelo Profici, né? Porque, curiosamente, até o meu professor, no último nível que eu fiz, eu completei o curso, no nosso exame final, o nosso professor, na verdade, utilizou áudios que vinham do Delphi. Então, se você entrar no site do Delphi, do nível B1, por exemplo, B2, e tem o Delphi também, você consegue ver simulados antigos que eles têm. Já é uma dica interessante, você consegue ver simulados antigos que eles têm com o comando da prova. A prova ela é dividida em compreensão oral, compreensão escrita, produção oral e produção escrita, né? Então, tem essas 4 partes. E você consegue acessar o site, consegue verificar ali provas antigas ou um modelo similar para se preparar. E ele já utilizou áudios nesse nível, do mesmo nível que seria cobrado da gente para que a gente tivesse o nível mínimo para o BrafTech. Então, nesse caso, especificamente para mim, foi tranquilo, só tenho a agradecer aos meus professores lá, né? Mas então, uma dica interessante para quem já fosse preparar, né? Mas então, para mim foi difícil em questões especialmente as questões administrativas, vamos dizer assim, de documentação e, por exemplo, a questão da carta de motivação. Eu nunca tinha feito uma na minha vida, assim, exceto para processos seletivos, né? Então, o modelo muda, né? Toda a questão, você tem que modificar um pouco a sua apresentação, como, por exemplo, a maneira como você faz o seu currículo, que vai ser requisitado lá, a maneira como você se apresenta academicamente, né? Como um aluno promissor para isso, né? E que envolve também a preparação para a entrevista, né? A entrevista acabou sendo, eu diria, tranquila, né? Mas é interessante você estar com essa preparação feita para que você já chegue lá preparado com isso e você já pega de surpresa, né? Se você já tiver uma boa apresentação, é só questão de se apresentar mesmo. Você não vai ter que, efetivamente, cair em problemas na hora da entrevista, a maioria das vezes, né? Então, eu acho que isso foi algo que foi difícil para eu me preparar, né? E por eu ter conseguido me preparar, eu acho que foi o que valeu muito a pena, né? A carta de motivação mesmo, eu fiz o meu melhor, mesmo assim, depois a gente recebeu uns feedbacks e tal, de dicas de como a gente poderia melhorar, que é natural, sendo no meu caso a primeira vez que eu tinha feito algo do tipo, né? E foi realmente algo confuso para mim, mas depois disso as outras etapas foram relativamente tranquilas. Essa primeira entrevista com o professor coordenador foi efetivamente uma banca de professores, né? Não foi tão estressante quanto eu imaginei que seria, eu estava muito nervoso, mas no fim das contas a preparação foi tranquila e foi feita direitinho. Depois da entrevista com a supervisora do Braftec na França, ela foi um pouquinho mais intimidadora porque ela foi toda em francês, né? Então, o nosso o professor Robson traduziu para a gente, né? Mas mesmo assim, na hora, né, você fica um pouco nervoso, né, de apresentar. Então, é interessante também você se preparar para essa coisa de escuta e tal, mas naturalmente o professor entende que você não vai chegar lá como profissional da língua, né, perfeito. Então, tem um espaço ali para você, ele te traduzir para você e você conseguir compreender direitinho. Não precisa ficar super estressado. Mas, de fato, essa etapa foi o que me deixou um pouco nervoso, mas no final das contas o resto correu mais ou menos como o João descreveu. E foi isso, sabe? Eu diria então que a chave é você ter uma boa preparação. Se você tiver uma boa preparação ali, ajeitar tudo de acordo com o que você lê no baremo, por exemplo, você vai ficar tranquilo quanto às etapas de mostrar isso de fato, né? Elas não são tão intimidadoras quanto parecem, né? E uma coisa que é muito importante, gente, é importante vocês fazerem projetos de extensão, porque os projetos de extensão são o que contam muito no barema de vocês. Então, por exemplo, no meu caso, eu estava bem na beirada, vamos dizer assim, do tempo mínimo de curso para poder fazer o intercâmbio. Porém, como eu já tinha muitas atividades de extensão, como iniciação científica, participação em empresa júnior, participação em outras extensões, como, por exemplo, onda elétrica, o que aconteceu foi que eu tinha pontos suficientes para poder me empurrar além dessa fronteira aí, né, e distinguir nesse ponto, né. Então, eu acho que isso é algo que, se vocês puderem investir tempo, vai valer muito a pena em esforços como esse, como buscar um intercâmbio depois. Ou, eventualmente, coisas como estágios e afins, né. Então, acho que essa é a minha dica e eu também acabei falando demais, vou parar por aqui. Eu só vou acrescentar mais 2 pontos. Em relação à carta de motivação, que também entra o currículo que vocês devem enviar, são um modelo francês. O modelo francês para carta de motivação é diferente do que a gente pensa de uma carta de motivação padrão. Eles são muito cri-cris em relação ao que é que tem que ter, como é que você tem que escrever, você tem que dizer que as palavras certinhas, sabe?
Então, estuda o modelo de carta de motivação francês antes de escrever. Isso é importante. Isso pode melhorar bastante a sua carta. E outra coisa, em E relação não a isso que você coloque direto falou, no chat GPT. por favor, elabore a carta de vocês. Isso. Por Corrijam favor, o chat porque isso é GPT se for eliminação na preciso. hora. Ele não vai conseguir fazer uma conta do chat GPT perfeita, então nem tente. Pode pedir uma ajuda para poder te corrigir, mas não tente fazer tudo. Passa na mão. E em relação ao que a carta de motivação e os projetos de extensão que ela falou. Logo quando eu soube que ia ter o Graphtec, eu estava fazendo um estágio que não tinha nada a ver com a área de eletrônico, de engenharia elétrica, o que fosse, não tinha nada a ver. E eu não tinha nenhum projeto de C. O projeto de C conta muito na hora da seleção. Muito. Projeto de C, alguma extensão mais direcionada, não necessariamente empresa júnior, mas, por exemplo, o PET conta muito. Se fizer alguma extensão mais com algum professor, assim, tipo, você teve algum programa você foi tutorado de algum professor, alguma coisa nesse sentido, conta muito. Se fez algum artigo, nossa, conta bastante. Então, tipo, coisas acadêmicas são bem importantes para esse processo. Então, se você tiver tempo e você se interessar por isso, é uma boa para se destacar. Com certeza. Nossa, muito bacana poder escutar essas coisas de vocês, principalmente para mim, que estou também me ingressando nesse processo aí, e em breve estarei estudando na França também. Mas, dando um seguimento aqui, eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre ainda essa questão do processo de preparação, né? A gente sabe que tem a parceria com as escolas da rede Ampère, e eu queria saber, assim, quais foram as considerações de vocês para estabelecer uma ordem de preferência entre as 7 instituições, e se no final foi atendida, enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, então, quanto à relação dessas universidades, que eu me lembre, atualmente tem 7 universidades que participam da rede, né, para o programa em parceria com a UFBA, porque isso varia de acordo com o Braftec que é feito com a universidade, né, algumas têm parcerias diferentes, né, porque depende da área. Então, no meu caso especificamente, eu lembro que as opções eram das universidades, né, tinha a ENSEA, que fica em Sergi-Pontoise, tinha a Ancicam, que fica em Caen, a CPE, que fica em Lyon, a de Estrasburgo, a de Saint-Étienne, a de Bordeaux e não lembro se tinha outra. Enfim, então, especificamente no meu caso, assim, não vou mentir, quando Sergi-Pontoise é uma cidade que fica no subúrbio de Paris, né? Então, eu vi isso, quando pesquisei por toda a cidade, eu vi isso e disse, poxa, eu achei interessante ver Paris e tal. Então, isso foi um ponto que naturalmente vai se destacar na sua cabeça, né, pesquisando sobre a cidade, né, mas não é o ponto definitivo, né, porque o importante é você ver também que cada uma dessas universidades tem especialidades diferentes, né. Ah, eu me esqueci da Universidade de Brest. A universidade fica em Brest, por exemplo, né, ela é uma universidade que ela é muito focada na área de robótica, especialmente robótica subaquática, né, robótica marinha no geral, né, já que Brest é uma região que tem a base naval da França, é ali perto da Inglaterra, né, então eles focam muito nesse tipo de pesquisa. Então, por exemplo, se você é um aluno que já é interessado em robótica, né, seria uma opção interessante. Por exemplo, eu fazia iniciação científica na área de robótica e tal, com o professor Tiago, mas no meu caso, eu fiquei um pouco hesitante de colocar Brest como opção primária, porque eles são uma escola militar, em geral, né, militarizada. Então, eu não sabia se eu ia me encaixar especificamente nesse ritmo, né? Então, por exemplo, o que acontece na sua carta de motivação é que um dos últimos parágrafos você vai detalhar lá. Eu gostaria de estudar principalmente na universidade tal, você vai decidir, e seguidas das universidades tal, tal, tal e tal, por ordem das quais você mais deseja para as que você menos deseja. Então, é assim que você vai fazer você vai expressar o seu desejo das universidades que você preferiria participar, né? E aí, o que acontece? No meu caso, eu vi que a INSEA, ela é uma universidade que ela é relativamente generalista, né? É uma universidade que tem um viés de engenharia eletrônica, microeletrônica especificamente, porém o que acontece é que ela tem várias ênfases que são disponíveis para a gente no último ano. Então, por exemplo, tem uma ênfase que ela é especificamente sobre engenharia de sistemas, né? Que é basicamente engenharia da computação, sabe? Uma coisa que combina software, né? Engenharia de software, algorítmica,
com hardware, ou seja, FPGA, síntese de circuitos, né? A ENSEA tem várias especialidades depois dessa etapa generalista, né, dessa formação generalista, incluindo a que me interessava. Tinha essa parte de engenharia biomédica, sistemas de potência, mecatrônica, engenharia de redes, e então justamente essa capacidade de poder dividir no meio, né, porque eu também não tinha exatamente firmada qual era que eu iria querer fazer, me pareceu uma coisa interessante que me fez decidir pela ENSEA no final das contas, né. Mas cada uma das universidades tem uma especialidade boa. Por exemplo, se não me engano, Saint-Étienne, ou que tem uma especialidade em ótica, por exemplo, né? Sensores, instrumentação, né? É uma área legal também. Bordeaux, eu acho que também faz trabalhos com robótica. Enfim, o que eu diria seria que você deve pesquisar as universidades, né? Ver quais são as particularidades e ver se tem alguma que lhe salta aos olhos e colocar, né? E além disso, se for participar, perguntar ao professor o que ele conhece dessa universidade, porque eventualmente você até tem experiências dos professores em relação a isso, né? Por exemplo, não é o caso da UFBA, mas, por exemplo, aqui nós interagimos muito com alunos da Universidade de Brasília. E, por exemplo, tem professores da Universidade de Brasília que estudaram na Unicea, por exemplo, né? E aí eles trouxeram as experiências deles, né, para entender e tal. Eventualmente isso foi depois da gente, de fato, ter entrado no programa, mas foi interessante, né? Eventualmente, se você pesquisar, você encontra também outros ex-alunos que participaram do programa nessas mesmas universidades. Então, também é uma boa dica você procurar falar com eles, né? Ver se tinha alguma coisa que era muito boa na universidade ou que era ruim, uma particularidade ruim, e pesquisar e selecionar. Acho que é isso. Concordo com o Theo. Essa questão da escolha, ela é muito mais também para quem vai ficar aqui os 2 anos, né? Porque até o momento a gente está com alguns problemas em relação a firmar acordos de diplomas entre a UFBA e as escolas aqui na França, mas sem esses acordos você também consegue expandir o programa por mais um ano, sem a bolsa da CAPES. E essa expansão de mais um ano sem a bolsa da CAPES é onde entra essa especialização no caso da ENSEA. A gente vai fazer agora no próximo ano mais 4 meses e meio, mais ou menos, de estudo, mais focado, que eu deve fazer qual o nome mesmo, Theo? E esse é o Informatique e sistemas. É basicamente engenharia de sistemas, né? Isso. E eu vou fazer sistemas embarcados. Eletrônica e sistemas embarcados. Então são 2 áreas bem diferentes, mas que você pode seguir nesse. São coisas que não tem nada a ver na prática, mas que você tem como fazer essa escolha, e você não precisa fazer essa escolha quando você vem. Você pode fazer essa escolha aqui depois de passar um ano estudando vários tópicos. E a ENSEA é uma escola mais generalista, de fato. Todas essas instituições, no meu caso, eu tinha colocado como prioridade a de Bordeaux. Acho que foi de Bordeaux. Foi sim, de Bordeaux. Eu cheguei até a receber carta de lá e tal, só que, enfim, eu não sei o que aconteceu direito, mas acabou que outros estudantes foram para Bordeaux e eu acabei vindo para cá para ENSEA. Para mim foi ótimo, no fim das contas. Porque eu estava aqui também, então foi bom ter alguém que eu já conhecia aqui no começo. Foi muito bom. E aqui... e aqui é do lado de Paris. Então a gente tem todo o privilégio de viver perto de Paris, para visitar todos os museus e todas as coisas que a gente quiser, inclusive na França isso é muito legal, porque todas as pessoas com menos de 26 anos que são estudantes conseguem ter acesso gratuito a museus. A grande maioria dos museus, os grandes museus, o Louvre, o Museu d'Orsay, você consegue subir no Arco do Triunfo de graça, você consegue fazer muita coisa de graça. O estudante é muito beneficiado aqui, inclusive passagem de trem é mais barato. Enfim, ele realmente, o país realmente prioriza esse período de estudante para você conhecer o país. Isso é muito legal. Enfim, morando aqui perto de Paris, também a gente tem esse benefício. Para mim, a ENSEA não estava com prioridade, porque a de Bordeaux tinha um pouco mais sobre embarcados e eu estava um pouco mais afim de me desenvolver um pouco mais nesse sentido. Mas não me arrependi nada, porque a ENSEA é também muito, muito boa. As escolas da França são realmente assim, fantásticas em nível de aprendizado, laboratório, tudo, elas não faltam em nada. Você vai ter uma boa formação e é isso que importa, que eu acho, no fim das contas. Então, é isso. Mesmo que eu não tenha sido selecionado para a primeira que eu quis, eu estou muito feliz com essa escolha aqui e com o que foi o desenrolar do caminho, né?
Então, né, como vocês falaram aí um pouco da experiência de vocês, estando próximo a Paris, estando na SA, e como eu também já disse que eu estou nesse processo aí, a minha escolha foi a TPS, que ela fica em Estrasburgo, e assim, né, eu considerei também a questão da localização, considerei a questão das especialidades da escola, que assim como vocês falaram sobre a escola de vocês, que tem esse viés generalista e no último ano tem uma especialização, lá funciona da mesma forma também, e as especializações são mais voltadas, assim, de uma forma geral para a área de controle, de sinais de sistemas, tem muita coisa sobre isso também, tem outras especialidades também, e a questão da localização é que Estrasburgo também é uma cidade que está ali na fronteira com a Alemanha, então já tem essa questão também, tem o lance de ser, assim, a capital, né, do Parlamento Europeu, então parece ser uma cidade que é muito boa também, aí eu utilizei essas coisas como critério. Então, para compartilhar um pouquinho com vocês aí dessa uma terceira experiência, né, ou uma quase experiência. Pronto, muito interessante a contribuição de vocês, a de Eric também aí, né? Que já está encontrando vocês na França. Agora, continuando nossa conversa, eu queria saber mais especificamente em relação às documentações e aos procedimentos que vocês passaram, né? O que vocês consideram importante destacar durante esse processo? Tanto em relação a essa aceitação da escola que vocês falaram, né? Que vocês criaram uma lista de prioridade e a partir daí foram acatadas ou não. Então, sobre esses documentos de aceitação da escola, sobre o visto também, a proficiência, vocês falaram um pouquinho, né? E também questão de moradia. Perfeito. Tá. Em relação à escola aqui na França, depende muito de qual escola você vai chegar e como é que o Departamento de Relações Internacionais vai te acolher. No caso da ENSEA, que é o nosso caso, eles têm um Departamento de Relações Internacionais muito bom. É uma exceção, é uma exceção. Eles são muito bons em relação a relações com o exterior. Então, para os estudantes que chegam, eles já acolhem com tudo em mão. Eles deram pra gente já o apartamento, a gente não precisou escolher nada. Eles deram pra gente toda uma orientação do que a gente pode fazer aqui, o que a gente não pode fazer, como é que a gente ia fazer o seguro do apartamento, que precisa de um seguro, como é que a gente ia pagar o calção, como é que ia criar uma conta. Eles deram tudo isso pra gente. Então a gente nem pensou, a gente só seguiu passo a passo e resolveu os problemas. Qualquer coisa a gente mandava um e-mail para eles, eles respondiam na hora. Isso foi um grande privilégio também de vir para esse. Então, a gente não teve tanta burocracia, nem tanto problema em relação à documentação para a ECOLE, nem de aceitação. Eles pedem a documentação no começo, né? Por exemplo, no sódio escolar, a gente teve que mandar o nosso visto, quando a gente recebeu o visto, e passaporte, porque eles precisavam dessa documentação, mas nada de muito diferente. Mais alguns documentos são importantes para você fazer e tem que saber. Por exemplo, quando você vai viajar para o exterior, quando você vai passar um ano fora, você precisa de um procurador no Brasil. Que é uma pessoa que vai fazer todo o seu trâmite burocrático, se você precisar. Vou dar um exemplo. Logo antes de sair do Brasil, eu tirei minha carteira de habilitação. Mas eu não fui buscar minha carteira de habilitação. Quem é que vai buscar para mim, se eu estou aqui na França? Então, a pessoa que você pode eleger como procurador seu, ela vai poder fazer todo esse trâmite. Então, eu elegi minha mãe como procurador. Minha mãe pôde ir no cartório, mostrar a procuração, que ela fez no meu nome, e agir como eu agiria, e buscar a documentação que eu preciso. Que é alguma coisa que só eu poderia fazer, agora minha mãe pode fazer. Isso é muito importante. Isso é obrigatório para você tirar o visto, inclusive. Você precisa ter um procurador no Brasil. Em relação ao visto, né, mais especificamente, para a gente que mora em Salvador, você precisa tirar um visto em Recife. Tem três ou quatro consulados no Brasil para tirar o visto. O de Recife, o de Brasília, o do Rio de Janeiro e o de São Paulo. O nosso é o de Recife.
O consulado de Recife, ele, assim, em geral, todos os consulados, é muito difícil você conseguir um horário. Você precisa ter uma antecedência, uma certa antecedência. Mas os processos que a gente vê um pouco antes da retirada do visto são muito demorados. Essa questão de receber a carta, de você ter a documentação da CAPES, a CAPES demora muito de mandar as documentações. Então, a gente acaba sendo obrigado a enviar a documentação de última hora para pedir o visto, né? Existe um órgão, uma agência, não sei exatamente o que, mas enfim, é como se fosse uma agência pré-visto, que se chama... Nossa, não sei se é o nome da agência, algum de vocês deve se lembrar o nome da agência. Que a gente faz que a gente envia a documentação. Campus França. Beleza, Campus França. Em Campus França, a gente envia toda a documentação que a gente tem, inclusive essa carta da ECOL e tudo mais. E é como se fosse um pré-processo consular. Eu acho que a gente paga alguma coisa. Eric deve saber um pouco melhor desse processo que ele acabou de falar. A gente paga uma coisa e aí tem esse documento em mãos, e com esse documento só que a gente consegue pedir a data no consulado para poder fazer o visto. Se ficar muito apertado, a gente pode pedir enviar um e-mail para o consulado pedindo, por favor, me libere aí, moço, na moral, que eu preciso fazer meus estudos lá na França. E aí você pede, obviamente não com essas palavras, você pede uma data especial, já que você é estudante, você explica essa situação, e eles geralmente conseguem. Enfim, você consegue ir numa data ideal. Esse processo do visto é o que mais dá dor de cabeça, porque, enfim, é muito apertado o prazo, e você tem que correr atrás das coisas. Eu acho que Eric pode falar um pouco mais disso, porque ele está fazendo esse processo agora. É basicamente isso aí que o Penelo falou, né? Tem um dossiê pré-consular, é assim que eles gostam de chamar, e é basicamente um processo que a gente manda a nossa documentação de aceitação e tudo mais para a agência Campus France. Ela emite um certificado, que é a partir desse certificado que a gente pode dar a entrada no visto e nas documentações posteriores. A gente tem que pagar a taxa, como ele mesmo falou, né? Nesse ano que eu estou fazendo, 2025, foi quase R$600, é um valor, assim, né, salgado, mas é isso aí que a gente tem que fazer. Pois é, pessoal. Acrescentando um pouco, né, tem algumas documentações que são realmente complicadas de conseguir a tempo, especialmente, por exemplo, uma coisa que não foi tão complicada no nosso caso especificamente, mas foi um pouco complicado no caso de Sara, que também, infelizmente, não pôde estar aqui, mas que também participou do programa BRFTech no ano de 2024, no nosso mesmo edital, que foi a questão do próprio exame de proficiência. Porque os exames de proficiência em francês, no geral, eles são controlados pela Aliança Francesa, né? A Aliança Francesa, pelo menos em relação, um pouco diferente do visto, ela é um pouco mais presente no Brasil, né? A maioria das capitais tem uma, né? Mas o que acontece é que elas têm datas específicas no qual os exames são feitos, né? Então, por conta disso, o que aconteceu foi que eu e o João conseguimos nos inscrever no Delphi, né, na data do Delphi que era mais próxima, né? Por já termos sido avisados, né, por conta de e-mails, né, que anunciavam o edital do BRFTech e tal, conseguimos fazer isso com antecedência. Mas também existe no caso, depois, especificamente nesse caso, ela não conseguiu fazer nas mesmas datas, e com isso ela teve que fazer uma aliança francesa fora de Salvador, né? Teve que buscar isso. Então, esse é algo que é importante prestar atenção, porque sem o exame de proficiência você não vai em lugar nenhum, realmente, né? Especificamente nesse programa, né? E é uma coisa que pode ser problemática, né? Então, é bom já ver isso, né? Se você tiver o programa em mente, né? Já procurar ter o exame de proficiência. Se você conseguir fazer antes, melhor, ou então só ter isso em mente, porque pode ser complicado, né? Só para dar uma fechada nisso daí, em relação ainda a teste de proficiência, a gente acabou ficando muito apertado. Mesmo a gente sabendo do Delphi, mesmo a gente se inscrevendo antes e fazendo tudo, Sara acabou recebendo o resultado dela mais cedo do que a gente. Porque o Delphi demora para poder receber isso. Demora. A gente passou quase um mês, mais de um mês, na real, não foi tão, esperando o resultado do Delphi. Sim. Foi tão atrasado que no final das contas a gente teve que escrever basicamente uma espécie de declaração que dizia assim, olha, eu declaro que a gente não conseguiu entregar o documento no prazo estabelecido pelo edital,
O que a gente fez foi assinar uma declaração essencialmente dizendo que nós tínhamos feito o exame e que nós iríamos nos dispor a entregar os resultados do exame o quanto antes que fosse possível, assim que fosse recebido, até uma data limite. Então, a gente ainda foi além disso. Foi realmente complicado, né? Então, se você puder, realmente tiver a oportunidade de adiantar isso, realmente vale a pena adiantar. Isso. E se tiver muito em cima da hora, corre pro TCF, que aí já tem aquelas vantagens que a gente falou, sobre ser um pouco mais flexível e tudo mais. E além disso, o resultado sai mais fácil, né? Assim que você termina o TCF é um exame de marcar. Assim que você termina o TCF, você já tem o resultado. É incrível. O Delphi não. O Delphi é um exame mais complexo. Pois é. É exatamente isso aí. Eu particularmente fiz o TCF também. E, assim, ela é uma prova progressiva, né? Você vai marcando lá e, dependendo da quantidade de pontos que você fizer, você é alocado em determinados níveis. E é exatamente mágico quando você termina de fazer a prova, você aperta em um botão e o resultado está lá na sua frente. E, tipo, em uma semana o certificado já está pronto. Então, em termos de agilidade e ter um processo mais célere, assim, é realmente uma prova que é mais vantajosa nesse quesito. E mais um último ponto. Se você realmente quiser fazer o Delphi para ter um diploma de francês e não sei o que, beleza, massa. Mas pensa que eu, por exemplo, e Theo, estamos pensando já em fazer uma nova prova de um Delphi. Porque Pois a é. gente já passou um ano na França, já evoluiu o francês e vai jogar fora nosso diploma antigo. Porque não vai ser imaginado. Nosso nível de francês hoje é outro. Então já não faz tanto sentido manter um diploma antigo. Pois é, acaba que o Delphi ele tem essa desvantagem de ser efetivamente restritivo, né? Ele é restritivo ao nível do qual você está fazendo, né? Isso pode ser um pouco complicado eventualmente, né? Mas se você não tiver escolha, naturalmente é o que tem que ser feito, né? E depois a gente corre atrás, né? O importante é, de fato, ter esse pré-requisito preenchido e pronto. Depois você tem essas preocupações secundárias também, que também são importantes, né? Sim, eu vou acabar introduzindo uma outra pergunta aqui, mas que vai no mesmo nicho. E nessa introdução que eu vou fazer, eu já queria dizer, de certa forma, que o nível de preparação, eu acho que, em termos de prova, é bem parecido, sabe? Porque eu, particularmente, fiz o TCF, mas utilizei materiais de Delphi para estudar e tudo mais. Mas, como eu falei, né, estava introduzindo uma pergunta aí para vocês. Eu queria saber, assim, como é que foi esse processo de preparação para obter esse nível necessário de francês, né? Eu acho que sei que vocês já falaram um pouco sobre, mas fizeram aula com professores particulares, o Theo já falou que ele fez Profici, vocês encontraram materiais facilmente na internet, na época de vocês, como foi que funcionou? Pronto. Então, pessoal, em relação à preparação para o nível de francês, então, isso que eu estou comentando, isso é engraçado, né? Eu comentei aqui previamente sobre ter um bom nível por conta da proficia, etc., mas a verdade é que eu não estava acreditando no meu nível, né? Quando estava na hora de fato, fazer a prova, né? Eu não acreditava, vamos dizer assim, que o que eu tinha aprendido no proficia tinha sido suficiente em relação a isso, né? Foi só depois que eu, de fato, fiz a prova, que eu vi o nível, que eu vi que tinha sido interessante, né? Que realmente já tinha me dado um bom preparo e tal, mas isso depois de ter me preparado para a prova especificamente, independente de qualquer coisa, né? Então, o que aconteceu foi que o Delphi especificamente, né, falando, é interessante talvez abrir um pouco a diferença entre o Delphi e o TCF, né? O Delphi, ele é uma prova que ela é bem tradicionalzinha, né, em termos de prova de proficiência de linguagem, né? Como eu falei, você tem proficiência de compreensão escrita, compreensão oral, produção escrita e produção oral. A compreensão escrita são textos pequenos, no qual você tem um texto, e ele vai te fazer algumas perguntas, né? São questões de marcar que você responde em relação ao que você leu. Compreensão oral são basicamente alguns áudios, no qual você tem diálogos, e a prova faz perguntas sobre, as questões da prova são sobre perguntas sobre o diálogo. A produção escrita é uma redação, né, sobre um tema lá que eles dão. No meu caso, por exemplo, foi como se eu estivesse escrevendo uma carta, um e-mail para um amigo que estava tendo um problema lá específico, eu não me lembro. E a produção oral, essa aqui é um pouco diferente. Foi assim, especificamente no meu caso, né? No caso de João, da mesma coisa, porque foi a mesma prova, né? Eu cheguei na sala do examinador,
e ele disse que, então, ele me deu uma lista de alguns papeizinhos que continham temas, no qual eu iria selecionar algum tema para o qual discutir, né? Então, sorteou lá, me deu um papel com um tema, e ele disse, você vai ter, então, 10 minutos para se preparar com esse tema, e eu quero que você discorra um pouco sobre ele, né? Opine, dê sua opinião em relação a isso, e depois disso eu vou te fazer algumas perguntas sobre isso, né? Então, eu saí, né, eles me deram 10 minutos para me preparar, não tinha nenhum material na mão, então é realmente só ler, pensar no tema e saber mais ou menos o que você vai falar lá com o examinador. E aí, depois que o tempo se esgotou, voltei para a sala, ele estava lá, o examinador principal que me orientou, era ele que perguntava a minha opinião, fazia outras perguntas, e tinha uma examinadora me observando remotamente, né, via uma videochamada. E aí, nesse exame, ele basicamente fez perguntas em relação ao que eu achava disso, daquilo, se eu não achava estranho, coisa tal. Por exemplo, meu tema era sobre benefícios e malefícios dos videogames, eu acho, uma coisa assim. E aí, você não acha que é maléfico o pessoal jogar jogos violentos? Ou perguntas assim. Então, esse é o Delphi, né? O DALF, que é a prova avançada, por exemplo, que eu saiba, ele segue mais ou menos o mesmo modelo, só que com complexidade mais alta. Enquanto que o Delphi, ele vai ter esse mesmo nível, só que crescendo também ou diminuindo a complexidade de acordo com o nível, né? Se for B2, A1, A2, enfim. O TCF, por sua vez, ele é uma prova que ela é essencialmente uma prova que eu me lembro, João pode até elucidar se eu errar alguma coisa, mas que eu me lembro, ele é uma prova que ela é essencialmente de marcar, feita online, né? Meio que eletronicamente. Você faz no computador específico, lá na Aliança Francesa, né? Que vai abrir o programa lá do TCF, e você vai essencialmente responder várias questões que vão ter essa mesma questão de proficiência, só que a questão é que o TCF, ele é uma prova que não vai ter necessariamente todas essas competências juntas. O TCF você essencialmente paga mais e você vai fazendo as categorias que são de proficiência a mais, né? Então, por exemplo, você pode fazer só a parte de proficiência de leitura e de escuta, e aí, por exemplo, isso já é uma prova de sua proficiência, não necessariamente tendo feito a parte de produção escrita, produção oral, como o Delphi, né? E aí, nesse caso, você tem várias questões, né, que seguem esse mesmo esquema, só que você tem muitas questões dessa vez. Você tem questões de interpretação de texto, questões de interpretação de áudio, e você vai fazendo essas questões ao longo de uma prova que é bem mais longa, né, porque o TCF é uma prova que ela é feita para ser uma prova de nivelamento. Então, o que acontece é que é uma prova de nivelamento, você vai essencialmente fazendo ela, e a sua nota final vai determinar qual é o seu nível. Então, por exemplo, que eu me lembro, Sara fez o TCF, e ela obteve um B2, por exemplo, né, que foi a coisa que nós comentávamos, né, você não é restrito a um nível como no Delphi, né, você obtém um nível que é, teoricamente, compatível com a sua proficiência ali, né. Então, essas são as diferenças da prova, né, e é uma prova que as questões são feitas bem rápido, tem um tempozinho máximo para fazer, e depois disso ele pula para a próxima questão, né. Mas o benefício é justamente você já ter esses resultados diretamente, é que é uma prova feita eletronicamente, né. O Delphi é uma prova que você tem que escrever manuscrito, então eles demoram para corrigir, e, enfim, né, isso traz algumas desvantagens. Então, em relação à preparação, no meu caso, eu fiz especificamente o Delphi, o que foi interessante para mim foi justamente procurar como que era feita a prova, e por sorte, esse exame especificamente tem muito material na internet. Então, eu me lembro que eu fui no site o órgão que coordena isso, acho que é o Ministério da Educação francês, ou algum subórgão, né, que coordena essas provas de proficiência. Eles têm lá opções de provas do Delphi antigo, que você pode examinar e fazer em casa, como se fossem simulados, para saber o que você vai encarar lá, saber o que você vai esperar, e já ter uma ideia do modelo. Você pode também ver elas no site da Aliança Francesa, de Salvador, se não me engano, eu acho que eles têm algumas disponíveis lá. E você também tem cursos no próprio YouTube, né? Eu me lembro que eu fiz uma preparação com um professor no canal no YouTube muito bom, eu acho que chamava French Tutor, alguma coisa assim, em inglês, né? E ele tinha um curso, uma playlist especificamente de preparação para o Delphi B1. E ele tinha lá para o B1, para o B2, para o C1, etc, né? Eu segui essa playlist e ele ali fazia questões meio que simuladas mostrando como que era o exame, né? E outros canais, por exemplo, tem materiais, por exemplo, de pessoas simulando como é essa parte da prova oral, né? Então tem muito material disponível. Então a minha dica aí é você pesquisar qual é a prova que você vai fazer, né? Você vai pagar por ela, etc.
e se preparar bem, né, juntar o máximo de material e ir, porque não tem muito mistério, né? É mais questão de você realmente não perder a chance aí, né? Porque, eventualmente, né, se você tiver que refazer, é uma prova cara, né? E é complicado justamente por conta dessas questões de prazo que a gente comentou. Mas são provas bem padrão, eu diria, né? Então, desde que você estude bem, assim, realmente não é muito complicado, eu diria, né? Pelo menos na minha opinião. Sim. Em relação também ao meu caso, né, foi completamente diferente ao judeu, porque eu não tinha nada de francês, nada. É isso, a língua que eu não queria aprender, era o francês. É, mas, como eu já sabia um pouco que ia ter o processo, eu contratei um professor particular de francês durante 6 meses, mas eu não saí do básico, eu não saí do A1 com esse professor, não saí. É um professor brasileiro que estava me ensinando no método tradicional, bem tradicional, e eu também não estava muito afim de aprender. Eu ainda tinha muito tempo para poder fazer as coisas. Mas aí chegou em janeiro e o professor anunciou que ia ter o Graftec. E eu tinha 3 meses para poder aprender a língua. E aí foi um corre muito, muito doido. Logo no começo de janeiro, eu contratei um professor camaronês, que nem português falava, ele falava inglês, as dúvidas eram tiradas em inglês, quando eu não sabia o que eu falava. E a gente tentava desenvolver o francês. E era isso, né? Eu usava essas aulas 2 ou 3 vezes na semana, começo 3 vezes na semana, depois 2 vezes na semana, para poder desenvolver oratória. E logo em seguida, tipo, das aulas, no meu dia, eu tava de férias, então isso era ótimo, eu tinha tempo para poder desenvolver as coisas. Nos dias que eu não tinha aula, eu estudava feito louco. Então, eu pegava o simulado, eu escutava podcast, eu lia livro, eu fazia o que dava para fazer, para poder estar constantemente na língua. Então, todos os dias da semana eu fazia uma coisa na língua. E eu fazia uma média assim de 3 horas, 3 a 5 horas, dependendo do dia, de francês todos os dias. Todos os dias eu tentava me envolver com ele. Isso desde janeiro até março, quando a gente fez a prova do Delphi. Eu tava lá correndo atrás disso. Então é isso, eu consegui sair do zero, quase de francês, basicamente do zero, porque meus 6 meses de francês foi nulo, até o B1, que era o que eu precisava, em 2 meses e um pouquinho. Então dá pra fazer, sabe? Mesmo que não tenha um nível de francês, dá pra fazer em um período curto, se você tiver também tempo para dedicar. É isso que importa também. Agora saindo mais sobre essa parte de preparação da língua, preparação de documentação, e entrando mais na parte do financiamento, né? A gente sabe que o edital, ele fornece informações sobre os auxílios de permanência do programa. Então, eu queria que vocês falassem quais são esses benefícios que vocês recebem, e também queria que vocês falassem se eles são suficientes para se manter na cidade que você está. Se você precisa arcar com outros custos que a bolsa não cobre, ou se ela já é suficiente. A bolsa cobre tudo e sobra muito. Então, tipo, isso depende da cidade. Aqui, como a gente está em Sergipe, a gente recebe um auxílio a mais. Né? O valor base da bolsa é de 870 euros, mas por estar em uma região metropolitana ou em uma das cidades que o programa entende como uma cidade mais cara, Estrasburgo, por exemplo, entende como uma cidade mais cara, Bordeaux entende como uma cidade mais cara, a gente recebe um auxílio a mais de 400 euros. Então a bolsa, no fim das contas, fica 1.270. Realmente, cidades são mais caras, mas a gente tem muitos benefícios para ser estudante. A gente tem um benefício de ter, por exemplo, a CAF. A CAF é um auxílio do governo francês para as famílias e para os estudantes, que ajuda no pagamento do aluguel. Então, por exemplo, meu aluguel aqui no Cruz é barato. Eu pagaria 305 euros. É um valor barato de aluguel. Mas com a CAF, eu pago só 170. 185, na real. 185 euros de aluguel. Então, é uma baita redução e o aluguel cai muito. Como estudantes bolsistas, que a gente vê como estudante bolsista pelo Braftec, a gente recebe auxílio também para comer no RU. Aqui também tem RU. O RU francês normal se pagaria 13,30. A gente, como estudante francês, a gente paga 1 euro. E além das refeições, o almoço, que em Camponeiro não tem, aqui perto pelo menos, não tem. Tem janta, mas onde eu estou fazendo estágio em outra cidade, tem janta também a 1 euro. A gente paga como bolsista.
Tem também um café, que a gente pode tomar um café. Eu quero um sanduíche aqui na hora do lanche, aqui passa, tu me paga €1, ao invés de pagar 3 e pouco, que um estudante normal pagaria. Então, vantagem de ser estudante bolsista aqui na França. Então, o custo de vida acaba reduzindo um bocado, por conta dessas vantagens. Muito. Então, isso é muito bom e você consegue aproveitar. Você consegue aproveitar a França. Você tem esses bilhetes de ticket de trem que são mais baratos para estudante, então é muito legal. Então, realmente essa bolsa dá para aproveitar muito o país, dá para aproveitar muita cultura, dá para se envolver muito, dá para comer muito croissant, dá para comer muito profiterol, dá para comer de tudo aqui. E sobra. E é isso. Como a gente tem essa bolsa boa, a gente conseguiu guardar, por exemplo, para o ano que vem, se a gente não tiver o duplo diploma. Então, se você, estudante, vier para cá sem o acordo de duplo diploma, aí você tiver uma boa performance e a Ecole quiser te manter aqui e você quiser fazer o próximo ano, além do nível de inglês, você precisa comprovar o nível de inglês B1, não, B1 não, perdão, é o B2, mas enfim, isso depende de cada Ecole, o nível de inglês. Você também consegue se manter com essa grana que você já recebeu antes, se você guardou. Porque você não precisa de mais um ano se manter, você precisa de mais 4 meses, 5 meses, que é o tempo que você precisa de aula, que você vai ter de aula, e o resto é estágio. E tá tudo bem. Então, a bolsa é boa a esse nível. E dá para voltar para o Brasil ainda com grana, porque você pode guardar. Pois é, pessoal, reitero aí tudo que foi dito, né, em relação à bolsa, né, você vai ter, só detalhando que no começo você tem alguns gastos que são pesados, né, então, por exemplo, no nosso caso, a gente teve um apartamento que não tinha nada, só tinha uma cama, uma mesa e acabou. E aí, se você vai viver no lugar por eventualmente 2 anos, é complicado, sabe? E você fica só com aquilo, então você tem um gasto extra de mobiliar o lugar, né, ou pelo menos o básico. E, além disso, alguns gastos administrativos, né, como, por exemplo, validação de visto, você tem uma espécie de um selo do governo, entre aspas, que você tem que pagar, né, algumas consultas, às vezes, às vezes, dependendo de onde você ficar, você precisa de calção de apartamento, né, coisas afins que são gastos administrativos que não dá para você evitar. A gente tem no começo, mas no final sobra bastante, à medida que você você entra no loop de estudo, né, porque a rotina aqui é intensa, né, mas no geral, esses órgãos franceses como o CRUZ, né, o órgão que coordena os restaurantes universitários e as residências, acabam cobrindo pela maior parte dos seus gastos, então não é muito complicado, né? A bolsa é bem dimensionada e realmente não tem muito o que reclamar aí. Dá até para juntar, fazer um pé de meia aí para quem conseguir. Bacana, cara. Continuando aqui, né, vamos entrar numa parte aqui basicamente do que saiu do script. A gente queria saber, assim, se tem algo que vocês não sabiam no início do processo e que acham que agora é essencial para quem vai embarcar nesse tipo de experiência. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Então, em relação a coisas que estavam fora do script, vamos dizer assim, tem isso que eu acabei de comentar, por exemplo, né? Essa questão de mobília, no meu caso especificamente, né? Questão de cuidar do apartamento mesmo, você tem alguns gastos extras, né? O que eu tive aí no começo. Gastos administrativos, eventualmente você pode ter, né? Por exemplo, o CRUZ, né? São residências universitárias, é um órgão que coordena as residências universitárias e, na grande maioria dos casos, aí você vai poder ter um CRUZ próximo da sua universidade, mas nem sempre é o caso. Às vezes você tem que alugar por fora, né? E aí você pode ter um gasto extra por conta disso. O aluguel pode ser mais caro do que você esperava, né? Pode ter essa questão de calção, né? E no meu caso especificamente, eu diria que não teve muita questão de gastos esses, não teve questão de correria com documentos, né? Então, por exemplo, algumas questões, né? No meu caso, eu viajei no final do meu semestre, na verdade, né? Da UFA. Ele não tinha terminado quando eu cheguei na França. Então, para mim, foi uma correria porque eu não esperava que eu ia ter que... Foi por conta da greve que teve na época, né? E por conta disso, o calendário ficou um pouco deslocado, né? E o que aconteceu foi que eu simplesmente tive que coordenar aí essa parte de lidar com os problemas administrativos e ainda estar fazendo trabalho para a UFBA remotamente, né? Então, isso foi algo que eu não esperava, né? Eu achei que eu ia ter esse tempo, porque a gente teve mais ou menos 1 semana e meia antes de quando a gente chegou para o momento que começaram as aulas. Eu achei que eu ia ter esse tempo para poder deixar tudo acertado, mas eu não tive. Eu tive que ficar balanceando essas coisas, né?
E, além disso, questões do Brasil, né, especificamente, né? Por exemplo, eu não tive tempo de vender coisas que eu queria vender ou organizar, né? Tive que ficar lidando essa logística remotamente com meus pais, né? Que ficaram lá em casa e tal. E, por conta disso, isso é o que foi inesperado para mim, né? Especificamente, mas foi algo que não foi muito problemático, né, pelo menos, né? Eu diria que eu dei sorte em relação a isso, mas pode ser complicado para outros casos, né? Então, foi minha experiência foi isso, né? Eu acho que não teve nada assim de muito grave para fora do que a gente esperava, né? Eu acho que é importante no começo para em relação do visto, eu não esperava ter que pagar alguma coisa para o Campus França, por exemplo. E Eric falou que hoje está bem caro, né? Tá 600 e tantos reais. Que é uma conversão que eles fazem direto de euro, e como o euro tá uma conversão bem absurdazinha, fica caro, pesa no bolso. E esse dinheiro ainda vai sair do seu bolso, porque você não deve ter bolsa nesse momento. Obviamente você vai Sim. ter a bolsa depois, mas vai pesar, vai pesar. Precisa sair de algum lugar. E se você não tiver condição financeira, talvez aperte um pouco. Mas enfim, para se preparar em relação a isso. Mas no demais, tranquilo, só chegar. Então, galera, ainda sobre isso que saiu do script, eu queria saber de vocês se em algum momento vocês precisaram de utilizar alguma assistência médica, né? Porque a gente precisa do seguro-saúde e tudo mais, então eu queria entender um pouco sobre isso. Então, no meu caso, eu não tive que usar o seguro médico, não. Porém, aproveitando para dar um detalhe, né? O que acontece? Você obrigatoriamente vai ter que fazer um seguro de viagem para a França, né? Um que é bem comum aqui é o Swisscare, né? Uma marca que é bem comum, a maior parte dos estudantes pegam, né? Porque eles têm planos bem baratos. E esse é um seguro particular, no qual ele vai servir com o sistema de saúde da França, que ele é um pouco diferente do Brasil, não é gratuito exatamente, ele é meio que privado, mas subsidiado. Então, o que acontece? Você tem um sistema público, né? Você tem certas partes dos atendimentos que são públicos, porém, o que acontece é que você tem um sistema de reembolso parcial ou total, dependendo da sua categoria social ou de uma cobertura de saúde que você tenha, né? Tem atendimentos que são totalmente gratuitos, mas tem coisas que não são cobertas, né? Mas se você tiver um plano como o Swisscare, etc., você vai ser coberto para a maioria das coisas, exceto alguns tratamentos específicos, né? Para esses tratamentos específicos, o pessoal faz um outro seguro que chama de mutuelle, né? No meu caso, eu não tenho mutuelle, não vi necessidade de fazer, eu tenho um seguro padrão. E aí, por exemplo, tem uma coisa que é relativamente tranquila de fazer, realmente não é problemática. Por exemplo, um amigo nosso aqui, ele fez óculos novos aqui na França, sabe? Não precisou ter mutuelle, ele conseguiu fazer só com o seguro privado da viagem mesmo, foi reembolsado, não teve problema nenhum, então, que é uma coisa que é até um tratamento complexo, né? Eu já ouvi falar de gente que conseguiu fazer tratamento dentário de emergência, né? Conseguiram. Porém, a questão que você tem que estar preparado aqui é que o sistema funciona frequentemente na base de reembolsos, né? Então, você vai, faz uma consulta no médico, você paga ele, as consultas geralmente são baratas, mas você paga e depois você requisita um reembolso. Então, por exemplo, se você tiver que fazer um procedimento de emergência, isso pode ser um pouquinho pegado, né? Interessante você ter sempre uma grana guardada, se puder, né? Para uma eventualidade dessas, mas isso vai ser coberto depois. Agora, João pode falar melhor sobre isso, até porque ele usou de fato, né? Então, pode falar a experiência dele. Então, tipo, essa questão de você pagar, por exemplo, e ser reembolsado, acontece até você ter a sua cartinha do SUS francesa, que é a Carte Vitale. A Carte Vitale, ela funciona como o nosso cartão do SUS, só que em relação a evitar que você precise primeiro fazer um reembolso. O governo passa a ser o seu órgão de segurança social. E você só consegue obter ela depois que você chega na França, você solicita uma Carte Vitale, você manda toda a documentação para lá, a sua escola pode te orientar, e aí você recebe um número de seguro social, é como se fosse um númerozinho do SUS. E aí com esse número você consegue fazer os atendimentos e ser reembolsado a partir de lá, no começo, até você receber sua carta vitária, e não precisa mais pagar para poder depois ser reembolsado, nada disso, você já consegue fazer a consulta gratuitamente, consegue ter um médico
seu, né? Aqui geralmente, pessoal, tem um médico que você tem como um médico de confiança. E é importante você ter esse médico. Então, assim que você tiver sua carta vital, vá atrás de um médico da família, que vai fazer todo o check-up seu, vai entender qual é a sua situação de saúde, enfim, tem toda a situação, para você conseguir ser melhor atendido aqui no sistema de saúde, se precisar. No meu caso, eu precisei ser atendido, sem carta vital, sem nada. Eu tinha o Swisscare, que é o seguro que a gente faz logo antes de vir para cá, que é justamente para essas emergências. É um seguro super barato, que vale a pena. Com esse seguro, eu fui atendido por um médico online, e a consulta foi barata, eu acho que era 30 euros, 25 euros, uma coisa assim. Paguei a consulta, mandei o comprovante para lá, e eles mandaram um reembolso. Foi tranquilo o processo, não teve muito questionamento, nem nada, foi bem tranquilo. Para procedimentos mais complicados, você não precisa desse reembolso. Por exemplo, sei lá, quebrei um braço. Você pode ir no hospital com o número provisório, que você vai fazer assim que você chegar na França. E com esse número provisório, eles vão te atender sem ter que pagar nada, sem ter que reembolsar nada também. Enfim, ele já acontece direto. Mas para obter a carta vital é um processo um pouco mais demorado. Até hoje, a gente já tem um ano aqui quase na França. A gente não conseguiu obter ainda a carta vital. O Theo conseguiu já tem a carta vital dele. Mas a minha está demorando muito, muito, muito para eu conseguir receber. Então, isso pode acontecer também, e o quanto antes você conseguir resolver esse problema, melhor. Verdade, bem notado. Pronto, pessoal. Então, finalizando nosso episódio, o primeiro episódio, né, dessa série, eu gostaria de perguntar para vocês quais as precauções que vocês acham que as próximas pessoas interessadas em fazer a seleção do Braftec devem tomar para evitar imprevistos durante o intercâmbio. Vocês falaram alguns pequenos imprevistos que vocês tiveram, né? No geral, vocês não tiveram tantos, mas tem, assim, alguma precaução específica que vocês gostariam de indicar para os futuros interessados? Então, coisas importantes para fazer para você não ter muita dor de cabeça. Com a documentação francesa, isso é importante. Traga fotos 3,5 por 4,5. Traga seus documentos para cá, para a França. Traga as coisas traduzidas, se for possível. Um documento que é muito importante, você precisa trazer a sua certidão de nascimento traduzida e juramentada. Isso é muito importante. Se você vier sem, você não vai conseguir fazer os processos que precisa aqui, e fazer uma certidão aqui traduzida é muito caro. Então, faça no Brasil. Isso daí em relação à documentação, eu acho que é a principal precaução que se pode ter. E é isso. Você não precisa de mais muita coisa, porque as coisas vão se resolver. Eu acho que dá tudo certo. Então, e reiterando o que o João falou, realmente essas documentações todas são muito importantes você ter em mãos, e é difícil, é importante você ter uma pessoa, você ter um bom procurador, vamos dizer assim, no Brasil, e deixar as suas coisas bem organizadas para que as pessoas possam te ajudar, porque é bem provável que vai ter alguma coisa que você vai ter que contar com essa pessoa para resolver quando você tiver à distância, né? Tiver na França, se a pessoa estiver no Brasil. No meu caso, eu diria que, por exemplo, às vezes eu tenho alguns problemas, né, de que foi realmente importante ter alguém que eu possa contar para poder resolver, estando no Brasil, né, e que realmente é algo que às vezes a gente não lembra, né, mas vai por mim que vale a pena você deixar tudo organizado para que as pessoas possam te ajudar lá, porque pode ser complicado. Às vezes você não tem muito tempo para resolver, né, porque você pode estar no meio de semana de provas, ou a própria rotina aqui, né, que é diferente da do Brasil, é mais extensa, né, mais intensa, aliás, então é importante você ter essas coisas preparadas, né, e acho que é isso, né, de principal. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio da série Diário de Bordo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e fiquem ligados nas nossas redes sociais para acompanhar sempre que um novo episódio for lançado.